Graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Eu agradeço ao pastor, à igreja, desde já, por o pastor ter me confiado que, como o pastor orou, que o eu desapareça, que o eu diminua, que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações. Que Deus venha falar poderosamente conosco, que eu seja apenas, como este microfone, um instrumento de Deus para trazer aos nossos corações a verdade de Cristo, que precisamos e necessitamos, Eu louvo e agradeço a Deus, porque desde a hora que entrei, o Senhor estava usando a pastora, confirmou essa palavra que o Senhor me deu. Eu orei, busquei, e os louvores, Tem falado de adoração, de se render ao Senhor, de reconhecer o senhorio de Deus, de reconhecer a necessidade de estarmos na presença de Deus, de reconhecermos que sem Ele não somos nada, que viemos aqui para adorar o Deus Todo-Poderoso, que não viemos aqui para assistir um culto, mas para prestar um culto de adoração a Deus, para aprender, para entender, para compreender. A igreja, ela é o tudo. A igreja do Senhor, ela é a base, ela é a estrutura, ela é o pronto-socorro. Sem a igreja de Cristo, eu creio que já estaríamos no caos pior do que estamos. Mas é um povo que ora, um povo que busca, um povo que ensina, um povo que dá um testemunho, um povo que tem servido de espelho e de luz no momento de luta, de dificuldade. As pessoas reconhecem que o verdadeiro adorador, que o que serve e adora a Deus, exerce um ministério, uma confiança de Deus nessa terra, que a fala e o poder, vindo pelo Espírito, tem levantado nações, ajudado pessoas a sair do caos, a ter uma vida melhor, a ser um ser humano melhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor em Jeremias 17, 5 ao 19. Amém? Jeremias 17, 5. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O título diz: confiança somente no Senhor. Glória a Deus, que devemos confiar tão somente no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força, e afasta do Senhor o coração. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois suas folhagens sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar frutos. O coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas, quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o deixarão, e no fim ele acabará como um tolo. Um trono glorioso posto bem no alto desde o princípio, e o lugar do nosso santuário. O Senhor, esperança de Israel, todo aquele que te
abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti terão seus nomes escritos no solo, porque abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. E eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Que se cumpra. Mas eu não insisti contigo para enviares o mal sobre eles, tampouco desejei o dia da desgraça. Tu o sabes, pois o que saiu dos meus lábios estava diante de ti. Não seja motivo de terror para mim, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas não eu, que fique atemorizados. Mas não eu, traz sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com dupla destruição. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Palavra maravilhosa que o Senhor traz aos nossos corações. Palavra tremenda. O versículo 5, quando diz assim: assim diz o Senhor. Nós vimos aqui em todas as Sagradas Escrituras, principalmente no Velho Testamento, quando o Senhor levantava um servo, um filho, um profeta, um homem de Deus, e dizia a uma nação, a um rei, a um exército, ou alguém no particular que fosse: assim diz o Senhor. Aquele rei, aquela cidade, aquela nação, aquele exército temia, tremia, porque sabe que quando diz o Senhor, Ele é fiel e nada impede Ele de fazer aquilo que Ele diz que faz. Porque a própria palavra diz: operando eu, quem impedirá? Este eu não é o homem, mas é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o qual aqui está presente conosco e traz essa palavra ao nosso coração. O homem que confia no... Maldito o homem que confia no homem, que faz daquilo que é mortal a sua força e afasta do Senhor o coração. Maldito o homem que confia no homem. Falto de entendimento é o homem que confia nas suas próprias forças, que confia em carro, em dinheiro, em governo, em posição social ou financeira. É tolo, porque nada somos e nada podemos fazer se não formos aprovados por Deus. Ah, mas tal pessoa faz e desfaz porque ela adquiriu conhecimento, riqueza, autoridade. Mas ele faz até o dia que o Senhor assim permitir. Porque basta que o Senhor diga: vem, e ele apaga ali como essa luz. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que está na presença de Deus, é diferente. Ele é como um arbusto no deserto, não perceberá quando vier bem algum. Ele é como uma pequena árvore que nasce no deserto, né? Um arbusto. É uma árvore isolada, desolada, que não tem esperança, não dá frutos, não produz nada, não serve para nada, ela não tem esperança, ela não aguarda nada, ela não vai receber nada, não vai produzir nada. Não perceberá quando vier bem algum. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, em terra salgada e desabitada. Assim é um homem sem Deus. Ele não tem esperanças. Assim é uma mulher sem Deus, ela não tem esperança. Assim é uma nação, um povo sem Deus. O que ele aguarda? A morte? A velhice? Os sonhos se realizarem, se concretizarem? Mas sem Deus nada vale, porque a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Do que adianta o homem construir riquezas, fortunas, poder, se em breve
dentro de 50, 60, 70, 80, 90 anos, ele vai descer à sepultura e vai perecer, vai se acabar como este arbusto no deserto. Do que adianta? Mas o versículo 7 nos diz: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Para estes é diferente, porque ele desfruta 100 vezes mais nessa terra o que ele haveria de ter e desfrutar, e no século vindouro, a vida eterna em Cristo Jesus. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Bendito o homem, bendita a nação, que crê, que confia, que espera no Senhor, que realiza seus sonhos no Senhor, que executa seus projetos no Senhor, que espera no Senhor. Diz o versículo 8, ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o riacho. Não temerá quando vier o calor, pois suas folhagens sempre estará verde, e no ano da seca não ficará preocupada, nem deixará de dar fruto. Aquele que está no Senhor faz toda a diferença. Mesmo que venha a doença, a enfermidade, a crise financeira, ele não se abala, ele não se desespera. Ele continua firme, ele continua louvando, adorando, ele continua confiando, esperando no Senhor. E as pessoas no seu entorno olham para ela e vê ela feliz, vê Deus na vida dela. Eu já tive experiências assim, já fui visitar pessoas, servo de Deus, no hospital, em situação assim, difícil, mas você via no semblante dele fé, paz, confiança, alegria, falando, pregando ali para os enfermeiros, para os médicos, falando do Deus que ele serve e o adora, entendendo, confessando: eu estou aqui por uma missão, para propagar o nome desse Deus, para mostrar a vocês que ele é Deus, que ele é o Senhor. Então esse versículo fala muito bem, explica muito bem acerca daquele que espera, que confia no Senhor. Ele não deixa de produzir frutos, nem no leite de morte. Ele não deixa de produzir frutos no momento de dor, de dificuldade, de aflição. Em qualquer situação de sua vida, a sua mente, o seu coração está voltado ao Senhor. Ele confia, ele espera, ele acredita, e o Senhor honra a sua fé, o Senhor honra a sua confiança, o Senhor honra a sua esperança. Através da vida dele, através das suas lutas, através de suas provas, o Senhor lhes dá a vitória e mostra ao mundo a diferença do que serve e do que não serve, do adorador, do filho de Deus, daquele que se posiciona como servo, como filho, como adorador. O versículo 9 nos diz: o coração é enganoso, incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? O nosso Deus. O nosso Deus conhece o coração de tudo e de todos. O Senhor conhece tudo e todas as coisas. E o bom, maravilhoso de tudo isso, como diz no versículo 10, eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Quando o Senhor examina os nossos corações, quando o Senhor esquadrilha a nossa alma, quando Ele nos coloca à prova, é para nos curar, é para nos salvar, é para mudar a nossa história, é para que as pessoas olhem para mim e para você e digam assim: olha, não é o Edmilson, não é tal irmão, não é tal pessoa, ele está diferente, é outro homem, é outra pessoa, em todas as áreas de sua vida. Quando o Senhor te examina, é diferente do inimigo, do acusador. Não é para te oprimir, não é para te condenar, mas é para te curar, é para nos curar, para nos libertar,
para nos trazer felicidade, para nos trazer paz, para nos fazer de perseguidor, adorador, para nos tirar da cegueira espiritual, da ignorância espiritual e nos revelar a sua palavra, a sua verdade, nos dar dons espirituais, nos capacitar a ser um mensageiro de paz, a viver a verdadeira paz, a ter saúde física, mental e espiritual no Senhor. Essa é a diferença desse Senhor que examina, que nos coloca à prova, nos capacita a mostrar para o inimigo e para as pessoas que ainda se encontram perdidas, que Ele é Deus do impossível. Que mesmo quando ninguém acreditava em você, ou muitas vezes até a gente mesmo, daí que a gente vê os confrontos espirituais, é daí que a gente vê as crises de ansiedade, de depressões, porque o nosso corpo entra, a nossa mente, o nosso coração entra em conflito com nossa alma, porque a alma do homem, ela deseja e almeja os céus. Quando o Senhor criou o homem, é a sua imagem e a semelhança, é a criatura mais perfeita, assumida por toda a ciência nessa terra, porque somos tão perfeitos, porque somos a imagem e a semelhança de Deus. Ele deixou a Bíblia, deixou o manual de vida, e Ele deixou um espaço em nosso ser, em nosso coração, para sermos filhos, para sermos adoradores, para reconhecermos o seu senhorio. Então, quando o homem está sem Cristo, ele tem ansiedade, depressão, ele tem crise consigo mesmo, porque trava-se uma batalha entre o coração do homem e a sua alma, porque o coração, no fundo, ele sabe que ele é perecível, que uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, ele vai tombar, ele vai para o pó da terra, e ele está pouco ligando para o seu espírito. Mas o seu espírito, a sua alma, foi comprada a preço de sangue. O Senhor passou toda aquela prova, toda aquela luta, todo aquele sofrimento na cruz do Calvário, pela tua alma, pelo teu espírito, para te dar a vida eterna. Então essa batalha começa dentro de nós mesmos, porque o eu, ele quer saber dos prazeres da carne, das ilusões, dos prazeres que o mundo oferece, das festas e tantas outras coisas, que podemos desfrutar de tudo isso, mas naquilo que é aprovado por Deus, com moderação, com ordem, com decência, com sabedoria. O cristão, ele é feliz, ele tem amigos, ele tem paz, ele tem saúde, ele tem riquezas, ele pode ser o que ele quiser, desde que seja em conformidade com a palavra de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, respeitando o próximo, respeitando as regras, tendo caráter e tendo dignidade. Aleluias. O Senhor não te chamou para viver, e viver em abundância de vida. O cristão é diferente do que muita gente pensa, ele é triste, ele é limitado, ele é oprimido, não. O cristão, ele tem a mente aberta, o coração aberto, ele vive em novidade de vida, ele desfruta das promessas, ele tem Deus do seu lado, ele caminha com Deus, Deus caminha com ele tem experiências com Deus. Ele não conhece Deus por uma religião de ouvir falar, mas ele conhece o Deus vivo, ele conhece a pessoa de Jesus Cristo. Ele ora, ele obtém resposta. O Senhor fala com ele em todas as áreas de sua vida. Este é o fiel amigo inseparável. Mas aquele que não tem Cristo, aquele que não conhece, aquele que não entende, diz assim no versículo 11, ele é confuso, ele é como a perdiz, que choca ovos que não pôs. Assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida, elas o deixarão, e o fim, ele acabará como tolo. Esse versículo me chamou bastante a atenção, e eu fui pesquisar um pouco sobre ele, e achei algo muito interessante, porque é muito comum, né, as pessoas até brincam com as outras, ou até falam mesmo no sentido pejorativo, chamam algumas pessoas de chupim, é um pássaro que ganhou esse apelido, porque ele vai no ninho de outro, lança fora os ovos de outros, coloca o deles, e o outro choca, cuida,
e ele fica só de longe assistindo, né? E ele ganhou esse nome de chupim, e esses dias até presenciei isso lá na praia, um pássaro de uma espécie totalmente diferente, cuidando do outro que dava 3 vezes o tamanho dele, e outro chorando atrás, pedindo comida como fosse um bebê. Era um bebê, mas não era dele, né? E aí eu lembrei. E quando eu vi esse versículo, me chamou bastante a atenção, porque esta aqui é o contrário. A perdiz é uma ave muito conhecida, muito famosa lá no Nordeste, todo o Brasil, pela sua beleza e pela sua carne saborosa. Ela é uma espécie de uma galinha menor, tem a metade do tamanho de uma galinha. E o macho é quem choca e cuida dos filhotes. E aí você imagina, já começou o desastre por aí, né? E ele, não sei se intencionalmente ou porque não foi ele que colocou aqueles ovos, ele se apodera de ovos de outras aves e choca aqueles filhotes. Ao vermos isso aqui, parece uma boa ação, mas não é. Porque quando ele se dá conta que aqueles filhotes é de outra espécie, ele o abandona. Ele deixa amecer aqueles filhotes. E eles vão perecer. Vão virar comida de outras aves ou vão morrer de fome. Mas às vezes por ele praticar esse mal, há relatos, nesse estudo que eu vi, que ele chegou a chocar ovos de serpente, a invadir ninhos de serpente e chocar. E quando aquelas serpentes nasceram, imagina o que aconteceu com ele, né? Foi achado morto naquele próprio ninho e foram analisar o porquê. E a Bíblia diz que assim é aquele que busca riqueza, conhecimento, salvação em outros lugares, senão em Cristo. Aquele que constrói um trono, que constrói algo fora da direção de Deus, ele está perdido. Mesmo quando ele se dispõe a fazer boa ação, mesmo quando ele se dispõe a fazer algo que parece ser bom aos olhos dele, aos olhos do mundo, é enganoso, não é bom, não é bom. Que viemos nos colocar na presença de Deus, que viemos seguir a orientação de Cristo, que viemos servi-lo segundo as Sagradas Escrituras. Este é o manual de vida. Aqueles que se voltam a Deus, aquele que se volta aos estudos, ao ensinamento da palavra, ele não tem perigo de se perder no meio do caminho, de ser abusado, de virar presa. O Senhor guarda, o Senhor vela, o Senhor livra, o Senhor capacita, porque esse Deus, diz o versículo 12, um trono glorioso, posto bem no alto, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O Deus que nós adoramos, o seu trono é estabelecido antes da fundação da terra. Ele criou tudo, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio de tudo e de todas as coisas. Quando você se dispõe, quando você se entrega, quando você confia nesse Deus, não há perigo de acontecer com você o que aconteceu com esse perdiz. Não há perigo de você se perder, de você se sufocar, de você ir para o inferno, de você ser infeliz, de você perder a sua salvação. O Senhor, diz o versículo 3, é a esperança de Israel. O Senhor é a nossa esperança, a nossa rocha, a nossa fortaleza. Todos aqueles que abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti terão seu nome escrito no solo, porque abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. Todo aquele que abandona o Senhor, todo aquele que não dá crédito à sua palavra, todo aquele que não se volta a Deus, infelizmente tem seu nome escrito no chão. Ele é pisado, ele é apagado pela chuva, pelo tempo, pela poeira, pelo vento. Mas aquele que se entrega ao Senhor, que confia no Senhor, o seu nome é escrito no livro da vida, pela mão do próprio Deus. Ele tem a vida eterna, é colocado um anjo do lado dele, ele é guardado, ele é cuidado, ele é chamado de menina dos olhos de Deus, ele é chamado por Deus de amados do meu Pai. Eu lembro-me quando eu era novo convertido, terceiro culto mais ou menos que eu fui
culto de oração numa terça-feira, e o pastor ministrou uma palavra rápida, porque era um culto de oração, e ele disse: olha, quando você aceita Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. O Senhor coloca um anjo do teu lado. Você não precisa mais se preocupar em se guardar pelas suas próprias forças. Você tem que velar, que deixar de lado o pecado, de abandonar as ilusões da terra, porque tem um anjo do seu lado. E eu, até hoje, eu carrego esta palavra, porque ela foi fortalecida naquela noite, ainda mais em mim, quando eu cheguei na minha casa. Eu tomei um banho, jantei, eu fui direto do trabalho para aquele culto de oração. E ali o Rômulo era bebê, tinha 7 meses, a Miriam já estava dormindo com ele, ela deixou tudo pronto ali, e eu orei e entrei no quarto sem acender a luz, para não acordar ela, dobrei meu joelho ao lado da cama e falei: Senhor, eu creio nesta palavra que o teu servo ministrou hoje, que aquele pastor falou. Eu creio que tem anjos aqui, que agora eu não caminho mais sozinho. E quando eu disse isso, amados, aquele quarto acendeu com a luz que eu nunca havia visto na minha vida. Acendeu de uma forma que não tem explicação. E eu olhei na direção da porta, tinha um anjo tão grande que eu só via ele daqui para baixo, essa parte que atravessava a laje. E eu fiquei ali olhando, contemplando, sem palavras. E quando eu quis mais detalhes, eu queria ver, eu queria saber, eu queria mais detalhes. Da mesma forma, aquela luz voltou, foi apagando, e aquele anjo sumiu. E depois daquele dia, eu passei a crer por inteiro, né, o quanto a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Por isso, nos momentos difíceis de sua vida, aquele que tem compromisso com Deus, creia, acredite, que esse Deus colocou um anjo do teu lado, que você tem um guardião, que você não precisa de mentira, de ilusões, não precisa confiar na sua própria força, nem em homens, mas confie tão somente e unicamente no teu Deus. O Senhor é a esperança de Israel. Todos aqueles que te abandonam, não abandone esse Deus. Deixe o seu nome ficar escrito no livro da vida. Deixe o seu nome se eternize. Nós temos tanto medo da morte, porque não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver eternamente. Não tenha medo da morte física, mas tenha medo da morte espiritual, da segunda morte. Tema morrer e ir para o fogo do inferno. Tema estar longe e fora da presença desse Deus maravilhoso. Mas o versículo 14 traz uma palavra maravilhosa. Se você concordar, diga amém. Aproveite essa palavra e ore ao teu Deus, confirmando a entrega da tua vida. Diz assim a palavra do Senhor: cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. Tu és o meu louvor. Eu vou repetir. Os irmãos que concordarem, repitam no seu coração: cura-me, Senhor. Senhor, serei curado. Salva-me e serei salvo. Pois tu és o meu louvor. Tu és o meu Senhor, a minha adoração. Aleluias. E eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? É muito natural, né? O mundo te perguntar, nos perguntar: onde está esse Senhor, esse Deus dos crentes, esse Deus que você serve, esse Deus que você vive, que você prega, o Deus da Bíblia? Que se cumpra. Muitos até, eu já passei por isso, a afrontar, pessoas me perguntaram uma certa feita: por que você fez isso? Eu falei: porque o Senhor falou para mim fazer. Ele deu risada e falou: que se cumpra. Duvido. Quero ver. E viu, porque era Deus que tinha falado. Aleluias. Aleluias.
Mas veja, o servo de Deus, o homem de Deus, quando teme a Deus, ele foi afrontado aqui. Mas eu não insisti contigo para enviares o mal. Porque ele diz que não pediu a Deus para enviar o mal a ninguém. Ele se deu mal pela sua arrogância, pela sua falta de fé, por afrontar a Deus. Sobre eles, tampouco desejo o dia da desgraça. Tu o sabes, Senhor, pois o que saiu dos meus lábios estava diante de ti. O que sai de nossas bocas, de nossos lábios, que esteja diante de Deus, que seja aprovado por Deus, que seja a vontade de Deus. Não se preocupe com o homem mau, com o dia mau, da forma que o mundo está, mas se preocupe estar no centro da vontade de Deus. Aleluias. E aqui, para concluir, o 17 diz: não seja motivo de terror para mim. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que o Senhor não seja motivo de terror em nossas vidas, em sua vida, mas que seja motivo de alegria, que o Senhor seja o teu refúgio. E o Espírito Santo me fez lembrar, quando eu estava meditando nesta palavra, hoje de madrugada, quando a gente era criança, né? Não tinha celular, internet, videogame, e tinha 9 filhos na minha casa. Você imagina a coitada de minha mãe, né? Cada um mais criativo que o outro, e às vezes a gente, né, aprontava ali. Minha mãe precisava fazer uma investigação para descobrir quem foi dos 9, né? Mas Deus dava sabedoria a ela, porque ela chamava um e perguntava: foi você? Aí eu: não. Ela falava assim: Deus está vendo. Aí eu temia, né? Começava a olhar para ela, tremer. Ela: foi você. Aí eu ficava quieto. Foi. Porque ela falava: Deus está vendo, Deus viu. Não adianta você dizer que não foi, né? E eu sei que às vezes alguns cristãos e algumas pessoas, né, quando se deparam com essa situação, né, que o Senhor não seja motivo de terror, mas que o Senhor seja motivo de alegria, motivo de paz, que o Senhor seja motivo de confiança, de fé, que o Senhor alegre o seu coração, que você convide o Senhor para estar com você em todas as situações. Eu estava evangelizando, discipulando um amigo, e ele falou: mas eu nunca sei quando está certo, quando está errado, como é que eu faço para saber? Eu falei: é muito fácil. Pergunta se Jesus estaria com você nessa obra, nessa situação, nessa atitude, se ele aprovaria. Se você acha que Deus aprova, está tudo certo, se não é porque está errado. Aquilo que você precisa fazer às escondidas, que você tem vergonha, porque não está certo, não está correto. Mas quando você tem prazer em fazer, você testifica, você testemunha, você põe à luz. Você mesmo faz questão de mostrar a obra, os feitos de Deus na sua vida, na vida das pessoas que estão em seu entorno. Você não se envergonha e alegra o coração de Deus. Você não teme quando eu temia, quando eu dizia: Deus está vendo. Eu lembro-me, quando era jovem, eu tinha um amigo, era desviado da presença do Senhor, não sabia, nunca havia conhecido, nunca tinha ouvido falar desse Jesus. E às vezes a gente estava nas festas, nas praias, em alguns lugares, e ele estava bem, estava se divertindo, estava bebendo, daqui a pouco ele ficava esquisito, ficava murcho, ia para um canto e ficava estranho, e aquilo me chamava a atenção, eu me preocupava, ia lá perguntar para ele o que aconteceu, o que estava acontecendo, e ele falava: nada, não é nada, não foi nada, e nunca me contou, né? E ali eu ficava imaginando mil coisas. Eu acho que ele viu alguma menina que ele gosta, eu acho que ele lembrou de alguém, de alguma coisa, eu acho que alguém mexeu com ele, mas ele não fala, e ele não queria falar, eu largava ele para lá e continuava lá a me divertir. Mas eu nunca esqueci disso. E aí, esse amigo meu sofreu um acidente, quase morreu, e na UTI ele se reconciliou com Cristo, né? E aí, quando ele saiu do hospital, aí ele contou para mim. Ele falou: sabe por quê? Você sempre ficava me interrogando porque eu ficava estranho, esquisito, porque na hora que estava todo mundo se divertindo, o Espírito Santo falava ao meu ouvido:
se eu voltar agora, para onde você vai? Aí ele falou, aí eu sabia que eu ia para o inferno juntamente com vocês, e o meu papel era avisá-los, e eu estava junto no mesmo barco. Então se encaixa muito bem no versículo 17. Não seja motivo de terror para mim, tu és o meu refúgio no dia da calamidade. O homem que vive essa palavra, esse versículo, ele não teme a morte. Ele não tem medo de morrer. Porque o morrer para ele é ganho, ele vai encontrar com Jesus Cristo. Ele vai ser eterno. Ele vai viver ao lado do Senhor para sempre, onde não tem dor, onde o corpo corruptível vai ser transformado no incorruptível, onde não há inveja, onde não há disputa, onde não há nada. Mas a Bíblia diz que ainda o Senhor é tão maravilhoso que os seus dias serão acrescentados aqui na terra e Ele tem a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluias. Como diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, que se crê e se esperam. Meu irmão, creia nessa palavra, creia em toda a palavra de Deus e desfrute do reino, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém.